estresse é uma resposta natural do corpo a situações desafiadoras ou ameaçadoras, uma reação que vem lá dos nossos ancestrais. Quando a necessidade de lutar ou fugir aparece, é uma questão de sobrevivência, e é o estresse que nos ajuda nessas respostas, tanto na vida pessoal quanto no ambiente de trabalho. O estresse pode ser desencadeado por uma ampla gama de situações, desde os problemas financeiros até relacionamentos interpessoais ou problemas graves no trabalho. Quando não é bem gerenciado, o estresse pode trazer diversos problemas para a nossa saúde física e mental. E no episódio de hoje eu quero conversar com você sobre causas, efeitos e como superar o estresse. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a ter uma boa saúde mental, a se desenvolver como pessoa, a desenvolver na sua carreira. Eu trago aqui várias ferramentas para isso, né? Ferramentas da psicologia, inclusive. Na psicologia, o estresse é frequentemente entendido como um estado de tensão emocional e física também, né? Quantas vezes você ficou extremamente estressado e sentiu os músculos ficarem rígidos? Né? E isso vai acontecer quando as demandas externas elas ultrapassam as nossas habilidades ou a nossa capacidade de adaptação. Embora essa resposta tenha sido útil lá atrás ou ainda é em contextos de perigos reais, então quando uma pessoa está com risco de queda ou com risco no assalto ou tem alguma situação em que o perigo é real, a pessoa se estressa e esse estresse ele é uma defesa do corpo. Mas a sociedade moderna traz vários outros estresses, né, de perigos que são mais complexos, são constantes e que muitas vezes não tem a ver com a nossa sobrevivência, não é isso? O impacto do estresse vai muito além daquele desconforto momentâneo e ele vai levar a condições como ansiedade, depressão, insônia, doenças cardiovasculares, doenças gastrointestinais e várias outras, né? Vamos explorar aqui as principais causas do estresse, os tipos do estresse. Um primeiro tipo de estresse é o estresse agudo. Esse estresse agudo é aquele pico de estresse, é o tipo mais comum. Ele vai ocorrer em resposta a eventos ou situações imediatas de curta duração e é caracterizada por uma resposta rápida do corpo. Sabe? A gente sente que o coração bate mais rápido porque está levando mais sangue para as nossas pernas. A gente sente um calor no corpo porque exige da gente uma mudança no nosso aparelho circulatório, né? A respiração fica acelerada, os músculos ficam tensos e esse tipo de estresse pode ser desencadeado por situações como um prazo apertado no trabalho, como uma discussão ou uma situação de perigo iminente, tá? Então, esse estresse agudo é aquela coisa pontual. Vamos pensar, por exemplo, em apresentar um projeto. Para quem tem dificuldade de falar em público, vai ter uma apresentação de um projeto importante, como TCC, monografia, projeto de mestrado, né? Enfrentar um engarrafamento inesperado ou um acidente no trânsito, aquele susto de um acidente no trânsito, ou realizar uma prova importante. Tudo isso caracteriza esse estresse agudo, que é intenso, mas é de curta duração. O corpo tende a retornar ao estado normal assim que o evento estressante é resolvido, tá? Em pequenas doses e com o descanso necessário, né, com o relaxamento necessário, esse estresse ele pode aumentar nosso foco, nossa capacidade de atenção, ele pode deixar a gente mais ligado nas situações, mais preparado, tá? Desde que seja pontual e que a gente descanse. Não dá para ser recorrente. Por quê? O estresse crônico é o mais prejudicial. E ele vai acontecer quando a pessoa está exposta a fatores estressantes por um longo período de tempo e sem alívio e sem descanso. Então, a gente não está falando mais de uma situação pontual. Estamos falando de situações prolongadas, como um problema financeiro, um relacionamento abusivo, um ambiente de trabalho tóxico. O corpo permanece no estado de alerta constante
produzindo o hormônio do estresse e causando diversos danos à saúde física e mental. Vamos pensar em exemplos, tá? Viver numa situação de pobreza, ou estar endividado, ou cuidar de um familiar com uma doença grave, ou estar desempregado, ou ter uma alta tensão, alta pressão constante, às vezes trabalha em um trabalho que aquela pressão é constante. Então, esse estresse crônico, ele é persistente, ele é contínuo, e a pessoa tem a sensação que não descansa de forma adequada entre as pausas. Então, é aquela pessoa que, sei lá, trabalha de segunda a sexta e sente que o fim de semana não foi o suficiente para descansar, e na segunda-feira já está estressado de novo, já está tenso de novo nas primeiras horas do dia. Esse estresse crônico pode levar a uma série de problemas. Burnout é um deles, inclui também doenças cardíacas, depressão, ansiedade. Mulheres podem ter problemas hormonais por conta do estresse. Todos nós podemos sofrer com enfraquecimento do nosso sistema imunológico e uma série de outras coisas. E agora o estresse, ele tem um meio do caminho entre os dois, que é aquele episódio agudo. Como que ele funciona assim? De um modo geral, é uma mistura dos dois, mas ele é caracterizado por episódios frequentes de estresse agudo. Então, aquela coisa assim, olha, eu passei por uma situação de estresse, e essa situação eu fiquei muito abalado, fui lá e me recuperei. Foi um estresse agudo, né? Foi uma situação pontual. Agora, se tem situações pontuais acontecendo toda semana, por exemplo, uma cliente minha, ela trabalha em um hospital e sofre muito com isso, porque é como se todo dia tem alguma coisa acontecendo. Ela fala, Sheila, eu estou de boa, de um modo geral o ambiente é bom, as pessoas são boas, eu gosto do que eu faço, mas vez ou outra aparece uma crise, aparece uma situação grave, ou um paciente morre. Então isso também é caracterizado, né, como um estresse episódico agudo. Então, um exemplo, as pessoas que vivem em constante pressão no trabalho, como eu falei agora, ou que têm uma vida pessoal caótica, que vez ou outra tem picos de estresse, sei lá, uma vez por mês acontece alguma coisa que leva a pessoa a um estresse muito alto. Esses episódios repetidos de estresse agudo, com pouca recuperação entre eles, podem levar também a diversos problemas como hipertensão, dor de cabeça, problema digestivo e vários outros, tá? Então, o ideal é que a pessoa invista em formas de aliviar o estresse. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tem também o estresse que pode ser interpretado como estresse positivo. É aquele estresse bem levinho, que deixa a pessoa alerta, ela aumenta o cortisol, deu ali uma pressãozinha, um frio na barriga, mas a favor da produtividade ou a favor da performance, e daqui a pouco passa, digamos assim. O estresse agudo, se a pessoa não passar mal, eu passei por um estressezinho, mas me dei bem, é o estresse positivo. Se a pessoa falou, não, passei por um estresse, foi pontual, mas eu fiquei mal, fiquei com vontade de vomitar, fiquei com vontade de ir no banheiro, então não é positivo de maneira nenhuma. Se teve sintoma negativo, de forma alguma foi positivo, né? E pode se parecer muito... Assim, nossa, a Sheila tá chovendo no molhado falando essas coisas aqui, mas é bem importante, porque vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que me procuram, que já estão com estresse crônico, ou estão numa situação de burnout e nem faziam ideia. Elas nem pararam, né? Estão tão no automático que nem pararam para pensar que diversos fatores estavam acontecendo, tanto na vida pessoal quanto no trabalho, levando a uma situação de adoecimento, né? Vamos falar aqui de algumas causas de estresse na vida pessoal que são mais recorrentes, pelo menos na minha experiência na clínica. Problemas familiares, então conflitos com o pai, com a mãe, com o esposo, com filhos, responsabilidades com familiares mais idosos ou doentes, né? Dificuldades financeiras como dívida, incapacidade de pagar as contas, desemprego, problema de saúde, né? Câncer ou doenças graves, doenças de familiares próximos, mudanças na vida como mudança de casa, de cidade, nascimento de filho, enfim, luto também pode gerar um estresse, porque às vezes fica muita coisa para resolver
além da questão emocional, ficam muitos documentos, muitas coisas burocráticas para serem resolvidas. Isso estressa muito, tá? Causas de estresse no trabalho, sobrecarga principalmente, excesso de tarefa, prazo apertado, longa jornada de trabalho, falta de controle e autonomia daquilo que precisa fazer. Então, a pessoa às vezes não se sente independente ou não se sente pronta para fazer uma atividade, fica estressada com aquilo. Um ambiente de trabalho tóxico com colegas ou superiores que fazem bullying ou assédio moral, insegurança no emprego, o medo de ser demitido, corte de pessoal. Esses dias um cliente meu teve uma crise de ansiedade fortíssima porque estava tendo uma demissão em massa no trabalho dele e ele tinha acabado de fazer a compra de uma casa. Então ele ficou muito estressado, ele ficou sem ar com isso, né? A falta de reconhecimento, a ausência de feedback no trabalho, ou não saber se está ou não atendendo às expectativas da empresa. Tudo isso pode gerar estresse. Tá vendo como é muita coisa? E aí eu te peço para analisar dessa lista que eu falei, quantas dessas coisas estão acontecendo com você? Quantas dessas coisas estão acontecendo na sua vida? E para completar, ainda tem uma outra coisa agora, que é o estresse e a tecnologia, né? A pessoa que passa horas nas redes sociais, horas se sobrecarregando de informação, ou fica muito ansiosa pela sensação de estar perdendo alguma coisa importante quando não está nas redes sociais. Então, o próprio teletrabalho, o home office, que a pessoa às vezes não consegue se desligar do trabalho, não consegue fazer o que precisa ser feito na vida pessoal, porque trabalha muito mais do que deveria, né? Porque antes, quando estava no escritório, fechava o computador e ia embora. E agora que está em casa, às vezes 10 horas da noite está trabalhando. Não consegue pôr os limites. Isso tudo gera muito estresse. E aí, retomando algumas coisas que eu já disse, de saúde física e mental. Então, você não tem ideia da quantidade de pessoas que infartam, têm problemas cardiovasculares, AVCs, por conta de episódios de estresse. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Além disso, as questões mais recorrentes, como dores de cabeça, distúrbio do sono, fadiga excessiva, né? Tem também as questões mais psicológicas, como ansiedade, depressão, irritabilidade, né? Raiva, explosões, esgotamento. A pessoa que às vezes se sente extremamente fadigada, extremamente cansada, né? O nosso sistema imunológico ele pode enfraquecer, aumenta a nossa vulnerabilidade às doenças. Então, acho que eu já provei para você, com todos esses argumentos, que você precisa se cuidar, que você precisa analisar como está a sua vida hoje e quais são os fatores que têm levado você a picos de estresse, a episódios agudos de estresse, ou se você vive uma situação de estresse crônico, tá? E o que você pode fazer a respeito? Temos muitas coisas e isso vai variar de pessoa para pessoa. Porque às vezes eu falo para um cliente assim, o yoga ou o pilates funciona bem, o cliente acha um tédio, não gosta, prefere correr ou prefere ir para academia. Da mesma forma que eu falo para um outro, olha, você já tentou academia? Fala, eu odeio, prefiro meditação. Então, assim, de um modo geral, você precisa encontrar a sua própria estratégia de relaxamento, tá? Seja uma música. E aí tem as estratégias, eu estou falando aqui de estratégias saudáveis. Não estou te falando de entrar na bebida, ou de usar droga, ou álcool e drogas não são as respostas. Eles vão dar uma resposta imediata, mas no dia seguinte você vai ficar muito pior, tá? Então é importante desenvolver a respiração profunda, técnicas de mindfulness, as coisas que eu ensino para os meus clientes de um modo geral. Questionar os pensamentos estressores, a organização e a gestão do tempo, ter uma rede de apoio, conversar com as pessoas sobre suas fontes de estresse, entender o que está acontecendo com a sua vida como um todo, reconhecer que precisa de ajuda, buscar apoio, seja de psicólogo, de psiquiatra, para conseguir formas de se organizar, porque às vezes está tão perdido que não consegue se organizar sozinho. Então, assim, diversas formas para você gerenciar o seu estresse. Eu te convido a pensar agora em 3 coisas que você faz hoje que te deixam estressado,
e outras 3 coisas que você pode aderir na sua vida, seja uma meditação, seja uma atividade física, seja uma dança, seja um hobby, que pode te ajudar no gerenciamento do estresse. A gente precisa, pelo menos, equilibrar essa balança, combinado? Eu espero que você tenha entendido que o estresse ele pode ter prevenção a partir das suas técnicas de autocuidado, a partir do seu estilo de vida. Você pode fazer o que a gente chama de manejo do estresse, porque a vida ela é estressante. Viver nesse mundo já é estressante. Temos informações acontecendo o tempo todo e não é possível tirar o estresse da nossa vida, mas é possível gerenciá-lo, tá? Que você tenha gostado desse episódio, que você possa ter achado ele esclarecedor para você e compartilhe com o máximo de pessoas que podem se beneficiar dele. Me siga também nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi. Você vai ser avisado sempre que eu postar algo novo. Até o próximo episódio e um abraço.